Está no ar o Domingo Alegre, pelo canal do Vale do Mamanguape, com retransmissão simultânea de outros parceiros como Tairone, Web Rádio, YouTube e Facebook. Um bom tempo de conteúdo espírita. Idealizadores do canal, o Whindersson Carvalho, Raimundo Monteiro e Josinaldo Rodrigues, com gratidão aos expositores semanais. Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape, SEVAM, é um órgão federativo regional instituído pelo Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita Paraibana, visando auxiliar o trabalho de administração federativo e unificador. As atividades da SEVAM funcionam como elemento de representação, ligação, entrosamento e intercomunicação entre a administração da Federação Espírita Paraibana e as casas espíritas da região do Vale, cabendo-lhe inclusive, quando for o caso, apresentar novas casas espíritas para adesão à Federação Espírita Paraibana. Como forma de descentralização administrativa e visando conferir maior eficácia na atuação junto às casas espíritas de sua jurisdição, como sendo Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca, Jacaraú, Mataraca e Serra da Raiz, Paraíba. O Espiritismo é um conjunto de leis morais e Jesus é o modelo e guia. Boa noite a todos, muito bem-vindos ao Domingo Alegre, transmitido pelo canal do Vale do Mamanguape, canal espírita do Vale do Mamanguape, e retransmitido pelo Web Rádio TV AECX e Facebook do Tairone. Hoje em nossos estúdios teremos a presença de Whindersson Carvalho. Boa noite, Whindersson. Boa noite, olá pessoal, boa noite aos internautas, né? O Domingo Alegre está no ar, isso é muito bom, como sempre, a gente está dando continuidade. E hoje, 24 de março de 2024, né? É o domingo que antecede a Páscoa, né? Tá sabendo, né, Arnaldo? Exato. Não nos esquecemos que o Mestre nos ensinou, dando o exemplo, que o seu reino, de fato, não é deste mundo. Isso é muito importante. E que ele não veio para derrubar César e nem Pilatos, né? E nem o império, na verdade, que ele não veio para fazer nada disso. O objetivo do mestre foi exatamente nos ajudar a gente melhorar o nosso ego, né? Fazer a reforma íntima, né? Isso é que é fundamental. Então, a gente vai ter que entender que os ramos das oliveiras e das palmeiras, ele fica só nessa parte de simbolismo, que o importante é essa reforma interior. A libertação da escravidão, da matéria, né? E o viver sem amarras com vista à existência futura no plano espiritual. O Domingo Alegre de hoje terá a honra de ter o presidente da nossa federativa, Casa Mater, e nós, da coordenadoria do Vale, somos a extensão da federação. Neto irá nos mostrar que não basta parecer, tem que ser. Muitos vivem, né? Muitos vivem de aparência. Então, hoje, com essa exposição dele, com certeza vamos sair daqui mais enriquecidos, né? E vamos aguardar o nosso presidente. Um grande abraço. Estamos aí, Arnaldo. Com certeza, Whindersson. Raimundo Monteiro, muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Arnaldo, Whindersson, Neto, né? Prazer ter você aqui no nosso Domingo Alegre, né? E hoje ele vai trazer uma perspectiva, talvez, assim, mais que a gente não esteja acostumado, né, a escutar, que é a questão dos dois irmãos, do filho pródigo, né, trazendo nessa perspectiva espírita, né? Tá bom? Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Muito bom, Raimundo. Vamos à nossa música de iniciação e já trazemos o nosso convidado especial. Você é espírita, espiritualista, simpatizante da doutrina espírita e percebe que os tempos são de ansiedade? Eu queria convidá-lo para o nosso seminário na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, pela Federação Espírita Paraibana como organizadora, para refletirmos sobre ansiedade e resignação. Um momento, um espaço
que vai servir também como um espaço não só reflexivo, mas terapêutico, de proposições espiritistas, proposições do Evangelho, de como não só entender, mas também como tentar diminuir a ansiedade por meio da resignação e de todos os derivativos que essa condição nos oferta, nos possibilita. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Espírita do Vale do Mamanguape. No Domingo Alegre de hoje teremos José Batista Neto. José Batista Neto é natural de Itaporanga, Paraíba. É palestrante espírita e trabalhador do movimento espírita há 25 anos. Atualmente, Neto é presidente da Federação Espírita Paraibana. Neto, seja muito bem-vindo ao Domingo Alegre. Neto, seja muito bem-vindo ao nosso Domingo Alegre. A noite é sua. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Whindersson. Boa noite, Raimundo. Grande alegria estar aqui com vocês. Estou aqui passando primeiro para agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer pelo convite e também dizer da nossa alegria e parabenizando aí a coordenadoria do Vale do Mamanguape pela iniciativa do Domingo Alegre. É um trabalho que já vem sendo feito já há um tempo, né? E assim, com um cuidado, com um carinho muito grande, e a gente sempre acompanha, né, ao longo dessas semanas, esse convite, né, sendo renovado para todas as pessoas que estão aí acompanhando esse trabalho feito sempre com muito carinho. Então, eu quero parabenizar a coordenadoria, né, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, e na condição, né, de atual presidente da Federação Espírita Paraibana, aplaudir, né, a iniciativa, que realmente é algo assim muito, muito importante. O tema dessa noite é um tema que suscita algumas confusões, né? E aí eu falo isso, inclusive, porque quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, para falar sobre o tema da parábola, a pessoa me ligou, né, e fez um convite, Neto, rapaz, a gente queria te convidar para você poder fazer uma palestra aqui na nossa casa e tal, e aceitei, claro, agradeci. E aí a pessoa perguntou qual o tema da parábola. E aí eu disse, rapaz, é a parábola dos dois filhos. Só que aí o tempo passou, né? Dali a alguns dias eu comecei a sentar, eu comecei a me preparar para poder abordar, né, o tema e fazer os estudos, naturalmente. E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha me enganado. Eu queria falar sobre a parábola do filho pródigo e terminei informando a ele a parábola dos dois filhos. Mas como a gente sabe que não existe acaso, né? E aí eu fui pesquisar justamente essa questão da parábola e vi quantos ensinamentos ela nos apresenta. Né? Como sempre, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus nos traz como orientação, sempre traz em si até as palavras, né? Palavras, não apenas as frases, mas as palavras nos deixam uma oportunidade de reflexão, de ensinamento, de aprendizado. E essa parábola, ela começa, porque toda parábola tem um contexto, né? A parábola ela não surge do nada, uma história ela não surge do nada. Ela vai surgir justamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 23. E o que acontece nesse momento? A narrativa de Mateus diz assim, e chegando ao templo, acercaram-se dele, Jesus, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade tu fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Interessante a gente perceber que, segundo o comentário de Carlos Torres Pastorino, o autor daquele livro bem conhecido nosso, né, que é o Minutos de Sabedoria, Pastorino ele vai dizer na série Sabedoria do Evangelho, comentando essa passagem, que Jesus ensinava no templo todos os dias. E numa dessas ocasiões, chegam até Jesus os sacerdotes principais, ou seja, aqueles que pertenciam ao Sinédrio, em companhia dos seus colegas, os anciãos do povo e os escribas, para interpelá-lo. Observavam aquele galileu de condição social inferior, na visão deles, que jamais lhe havia seguido os cursos acadêmicos e que demonstrava sabedoria profunda em suas palavras, um poder mágico em suas ações e irresistível força de liderança popular, movimentando as massas como em tempo algum haviam eles conseguido.
Pelo próprio capítulo de Mateus, aqui a gente já está no capítulo 21, nós vamos perceber que muita coisa já tinha acontecido na vida de Jesus, né? Vários feitos que Jesus realizou. E aí se torna obrigatório, né, se tentar compreender o que não era possível se compreender para aqueles homens com uma condição tão limitada. E essa limitação a gente fala naturalmente na perspectiva espiritual. Como ainda hoje nós temos essa dificuldade ainda de tentar viver essa proposta de Jesus, dada a nossa condição inferior. A gente sabe que Jesus deixa para nós um código de vivência. E bastaram 3 anos, melhor dizendo, do convívio dele conosco. E nós estamos aqui 2000 anos depois da sua passagem, comentando sobre os seus ensinos e procurando trazer esses ensinos para nossas vidas, que é o mais importante e é o mais difícil, né? No sentido assim, a gente pode decorar os ensinos de Jesus, mas vivenciar é a nossa principal tarefa, é o nosso principal propósito, é a razão de estarmos aqui encarnados dentro das nossas limitações, que naturalmente são compreendidas por Deus, mas que a gente precisa buscar essa imersão a partir da proposta que Jesus nos traz, do seu convite a vivermos uma vida diferente, a termos uma vida além do que conseguimos até aqui. E o principal propósito nosso na jornada é sermos melhores do que já somos, e não melhores do que ninguém. Nós precisamos ter o parâmetro maior, a referência maior, é a referência do Cristo. E a menor referência somos nós. Então a gente precisa se inspirar nele, para a gente poder seguir em frente, superando a nós mesmos nessa jornada. Então, feito esse primeiro momento, né? Então, na realidade, eles estavam ali tentando entender quem era aquele homem que se apresentava, com as suas possibilidades de realizações que eram fantásticas, né? E aí a gente vai procurar trabalhar, então, refletindo agora, dentro dessa passagem, para podermos chegar até a parábola. O que Jesus já tinha feito até aquele momento? Várias realizações. Jesus, por exemplo, permite que um cego de nascença passe a enxergar. Feito hoje que nem a medicina consegue fazer nos dias atuais. Jesus permite a cura de diversas situações de doentes que se apresentaram. Pessoas que tinham braço ressequido, pessoas como aquela mulher, né, mulher hemorrágica, de mais de 12 anos de um sangramento contínuo, e ela, ao tocar em suas vestes, ela se apresenta curada. Mas ele realizou diversos outros feitos também, igualmente impactantes naquela sociedade. E aí a gente, compreendendo, então, essa situação, a gente vai chegar à consequência seguinte: eles levam a Jesus um questionamento, né? Com que autoridade tu fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Quando eles colocam essa situação, na verdade, não havia da parte deles um desejo sincero em saber a resposta. Era mais uma tentativa de colocar Jesus numa situação embaraçosa, como eles tentaram diversas vezes, como o episódio, por exemplo, da mulher adúltera, e também um outro episódio que a gente lembra é quando se apresentaram a Jesus perguntando se era lícito pagar o tributo. Não havia ali, nessas situações, uma sinceridade na pergunta. E sempre que não tinha essa sinceridade, Jesus sempre buscava uma outra forma de trabalhar aquele conteúdo. Quando era uma indagação sincera, a resposta surgia naturalmente. Mas como que havia ali era um escamoteamento da verdade, era um fingimento, Jesus então responde para eles devolvendo com uma pergunta. Na realidade, 2 perguntas. A sequência aqui de Mateus vai dizer: Jesus então respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se vocês me disserem, eu vos direi com que autoridade eu faço isto. E aí ele faz a pergunta: o batismo de João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? E aí acontece um fenômeno interessante, porque eles conversavam entre si, e ali eles diziam: se nós dissermos que era do céu, então ele vai dizer: por que vocês não acreditaram nele? E se eles dissessem que era dos homens, eles já temiam o povo que estava ali, porque aquelas pessoas já consideravam João como um profeta. E aí eles, respondendo a Jesus, disseram: nós não sabemos. Uma característica muito comum da nossa condição humana, né? Da nossa fragilidade humana.
E aí Jesus encerra, então, aquele momento dizendo: então nem eu vos digo com que autoridade eu faço o que eu faço. A gente precisa fazer uma reflexão em torno desse assunto para deixarmos claro, porque hoje nós já temos condições de entender com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia. E aí a gente vai pedir ajuda aqui a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lá no livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação, no capítulo 15, item 2, em que ele vai dizer: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação, ou seja, a encarnação de Jesus neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Então, observemos que no comentário que Allan Kardec faz aqui, a encarnação de Jesus é uma missão que Deus confia a seus mensageiros diretos, ou seja, aqueles que estavam ali, né, já na condição moral de proximidade com o Pai. E a gente vai confirmar isso através da própria fala do Cristo no Evangelho de João, capítulo 17, item 5, versículo 5, quando ele vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui a gente quer chamar a atenção desse detalhe pelo seguinte: segundo a ciência, né, a nossa ciência, o planeta Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 600, 4 bilhões e 700 milhões de anos. Então é muito tempo. E o que Jesus está dizendo aqui é que antes que o mundo existisse, ou seja, antes que o planeta Terra tivesse sido criado, ele já estava nesse nível de proximidade com Deus. Então significa dizer que, na condição de espírito puro, que a doutrina espírita coloca essa categoria, né, como o primeiro grau, a primeira condição, né, do espírito na perspectiva de evolução, que é espírito puro, saindo a partir de todo desse caminhar, né, sendo criado um espírito simples e ignorante, ainda na primeira fase da jornada, e aí a gente vai avançando nessa escala, passando pelos mundos, né, como o nosso hoje, de provas e expiações, para um mundo já em processo de regeneração, mas deixamos a nossa condição, né, de espíritos limitados e vamos avançando na escala para que a gente possa ir, então, alcançar essa condição um dia de espírito puro. E é interessante a gente lembrar que o próprio Jesus, ele fala disso, quando ele diz que um dia nós faríamos obras iguais às que ele fazia e até maiores, ou seja, ele coloca para todos nós a possibilidade de um dia sermos espíritos puros, mas o importante é a gente entender que isso vai se dar a partir das nossas próprias escolhas. Jesus se torna espírito puro por seus próprios méritos e não por favorecimentos de qualquer ordem, de qualquer natureza. Então, quando Allan Kardec reconhece aqui a encarnação dele como uma missão, é que, na realidade, ele não tinha mais necessidade de passar pelo planeta Terra. Ele vem aqui cumprir uma missão e é por isso que ele vive conosco durante 3 anos. E depois desses 3 anos, ele nos deixa, continua conosco, mas aí retorna ao mundo espiritual, mas o que ele deixa para a gente durante esses 3 anos de ensinos é tão profundo que divide a história da humanidade antes e depois dele, e ainda hoje, como nós já dissemos, estamos aqui tratando dos seus ensinos na perspectiva de poder trazê-lo, então, para as nossas vidas. Há uma passagem ainda que a gente destaca no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 56 a 58, quando Jesus vai fazer menção ao profeta Abraão. E observemos o que ele vai dizer. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus então diz, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Observemos que ele fala aqui no tempo presente, eu sou, é o presente, é aquele que está em todos os momentos, que está desde sempre e que vai continuar desde sempre, né? No presente, vivendo o presente. Então, esse eu sou mostra, na verdade, que ele é atemporal e ele recebe justamente o projeto do planeta Terra a partir daquilo que seria a sua ideia, a sua concepção, até a realidade que a gente tem hoje, depois de todo esse tempo aí de mais de 4 bilhões de anos. Então, Abraão vem como um preposto de Jesus, como todos os outros profetas vieram antes de Abraão e depois de Abraão.
né? Todos aqueles que vieram trabalhar em favor do bem, em favor da verdade, em favor do esclarecimento na perspectiva espiritual. Encerrado esse primeiro momento, aí sim surge a parábola, né? Vamos retomar aqui rapidamente. Há um questionamento para Jesus, perguntando com que autoridade ele fazia aquilo. Ele devolve aquela pergunta com uma outra pergunta, né? Perguntando sobre o batismo de João Batista. Os homens escamoteiam a verdade, como é tão comum a gente ainda nos dias atuais, e aí respondem a Jesus que não sabiam, com medo, porque aparentemente não tinha saída. E Jesus diz a eles que não vai dizer com que autoridade ele fazia aquilo que ele fazia. Só que ele avança e aí ele diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro filho, respondendo, disse: não quero, mas depois se arrependeu e foi. E ele chegou para o segundo filho e falou a mesma coisa. Ou seja, filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. O segundo filho disse: eu vou, Senhor, mas não foi. E aí, quando ele termina de contar essa história, muito simples, aí ele pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ao que eles que perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia, o que ele fazia, eles então responderam: o primeiro. Porque, de fato, foi aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus traz um ensinamento, quando ele diz: em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Mas os publicanos e as meretrizes acreditaram. Vocês, porém, vendo isto, nem depois se arrependeram para acreditar nele. A gente vai observar aqui, eu vou comentar essa parte final para depois a gente ir para a parábola. Essa é uma expressão muito forte. Se a gente fosse trazer ela para a realidade de momento nosso hoje, a gente diria, fazendo uma adaptação, né, que as pessoas que têm contato, né, com as religiões, sejam quais forem, inclusive a doutrina espírita, porque a questão, o que transforma a pessoa não é o contato, não é a experiência, não é a crença, não é o entendimento, mas é o processo de transformação interior. E é justamente o que ele vai dizer aqui. Não importam os rótulos, porque aqui ele está dizendo que os cobradores de impostos, as pessoas que eram mal vistas na sociedade, basta a gente lembrar aquele episódio quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, e aí a gente vai perceber como Jesus é hostilizado, e as pessoas, inclusive, comentam, dizendo: se ele soubesse quem é esse aí, ele não ia entrar na casa desse homem. E Jesus vai até a casa dele porque havia um processo legítimo, né, de desejo de mudança, de transformação interior. E é isso que faz Jesus ir até a casa de Zaqueu. Então, quando a gente observa essa situação, a gente vai entender que o rótulo, na verdade, a embalagem, vamos dizer assim, ela pouco importa. O que importa, na verdade, é a essência. O que importa é o que existe dentro. O que importa é o processo de transformação interior que cada um de nós pode realizar. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, não vai ser perguntado qual a religião que a gente tinha, não vai ser perguntado qual era a crença, se a gente acreditava ou não em Deus. Isso não é relevante. O que vai se perguntar, e é da nossa consciência para a nossa consciência, é o que nós conseguimos realizar aqui durante a nossa passagem pelo planeta. É como como nos conduzimos nesse processo de autodescobrimento, de um mergulho dentro de nós. E é exatamente isso que ele vai dizer aqui, porque ele vai colocar os publicanos e as prostitutas, que tiveram a oportunidade de mudar e aproveitaram aquela oportunidade. Observemos que não são todos os publicanos e nem todas as prostitutas, mas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de viver um processo de transformação e que compreenderam os equívocos que estavam praticando e, a partir disso, buscaram uma nova forma de vida. E isso se aplica para todos nós, em quaisquer situações que nos encontremos. Para que a gente tenha o cuidado de entender que não basta, como ele mesmo diz, não basta dizer Senhor, Senhor, né? É necessário que a gente trabalhe no sentido de viver a mensagem. E agora, indo para a questão da parábola, a gente vai perceber que quando Jesus apresenta a situação, o homem tinha 2 filhos, né? E aí observamos que a relação aqui que se estabelece já é uma relação de pai e filho. Não eram empregados, não eram servos.
E todas as passagens, todas as parábolas, elas têm ensinamentos importantes. Então, aqui é uma relação de Deus conosco, é uma relação de paternidade, é uma relação de maternidade, é uma relação de afeto. Então, o pai chega, né, para o seu filho e aí diz: filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. Observemos que o filho trabalha na obra do pai. E o filho recebe um convite, né, para que ele possa ir trabalhar. Quando a gente vê essa questão da decisão, né, primeiro a gente vai trabalhar a questão aí do hoje, né? Eu sempre gosto de refletir essas passagens na parábola de Jesus, nas parábolas de Jesus, porque nada do que Jesus fala é em vão, nada do que Jesus fala fica à margem, né? Ah, não, tem alguma palavra aqui que não tem importância. Tudo tem importância, tudo se encaixa, tudo tem sentido. E essa parábola, ela mostra para a gente justamente isso, porque vai dizer hoje. Por que é hoje? Por que não é amanhã? Porque poderia ser: filho, vais trabalhar amanhã na minha vinha. Mas não é hoje. Porque é no hoje que tudo acontece. É no hoje que todas as transformações se dão. É no hoje que a gente toma as decisões. E essa decisão, ela é calcada justamente no livre-arbítrio. O livre-arbítrio, e aí eu me detive para fazer uma pesquisa em O Livro dos Espíritos, a primeira obra, né, da doutrina espírita, a obra que apresenta a doutrina espírita ao mundo, aparece a expressão livre-arbítrio 70 vezes em O Livro dos Espíritos. Só uma curiosidade. Mas o que eu digo para vocês é que cada aparecimento dessa expressão livre-arbítrio é uma mais rica do que a outra, em termos de oportunidade de reflexão. Vou trazer aqui para vocês só 2 exemplos. Na questão 122 de O Livro dos Espíritos, tem um trecho da resposta que os espíritos superiores trazem para Allan Kardec, quando eles dizem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, observemos que a condição para o desenvolvimento do livre-arbítrio é o despertar da consciência. É a gente começar a perceber o que a gente está fazendo que não está legal e passar a ter uma outra atitude perante a própria situação de vida que a gente está tendo. É uma mensagem, acima de tudo, inclusiva. Por quê? Porque nos coloca na posição em que estamos. Todos nós podemos, todos nós temos a oportunidade de marchar numa perspectiva de transformação espiritual, independentemente de onde a gente esteja, porque é um processo de despertar da consciência. Ninguém está condenado ao fogo do inferno, ninguém está condenado eternamente ao sofrimento. Todos nós somos almas em exercício constante de transformação. E sendo almas em exercício de transformação, nós precisamos compreender que, na medida em que o tempo vai passando, precisamos de conteúdos novos para alimentarmos, né, a nossa alma nessa perspectiva do conhecimento, mas o ponto principal é a decisão que a gente toma na perspectiva de abandonar os nossos comportamentos menos felizes. E esse processo transita justamente pelo despertar da consciência. Então, muito importante essa resposta que os espíritos trazem aqui nesse trecho, né, da questão 122 de O Livro dos Espíritos. E a outra passagem que eu destaco, ela está na parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 6, da vida espírita, quando Allan Kardec vai falar sobre o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E o comentário de Allan Kardec, nesse trecho que eu destaquei, diz assim: o ser humano tem o livre-arbítrio e tem, por assim dizer, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. E aí ele vai trazer algumas orientações práticas para a gente. Então ele vai começar dizendo: dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. E não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Interessante a gente observar aqui, quando a gente vai tratar da questão das paixões, né? Dome suas paixões animais. Essas paixões, na verdade, elas se constituem tudo aquilo que nos arrasta
para as dificuldades, né, do nosso comportamento, das nossas viciações, daquilo que atrapalha o nosso processo evolutivo. E a gente sabe, né, ou pelo menos assim, a gente deveria saber, se a gente ainda não sabe, a gente deveria saber quais são essas situações que nós temos, né, do ponto de vista da fraqueza em relação às nossas paixões. É importante que a gente saiba disso, para que, sabendo disso, a gente possa trazer esse assunto para o racional, para a nossa inteligência. E reconhecendo esses nossos defeitos, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas fraquezas, a gente possa trabalhar de modo que a gente consiga avançar, deixando de lado essas situações que se apresentam para nós. Importante a gente refletir ainda na sequência, quando Allan Kardec vai dizer: não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. 4 sentimentos, né, que nos atrapalham muito no processo. Quando a gente age movido pelo ódio, né, o que a gente é capaz de fazer? Uma que, assim, aí eu falo por mim, né, naturalmente. Do que eu sou capaz de fazer, eu não sei. Eu estou num processo de descoberta. Mas quantas vezes a gente se surpreende com determinadas práticas que a gente se decepciona até, né, conosco, quando a gente começa a tomar atitudes que a gente não esperava, que a gente age, às vezes, por impulso, sem pensar, né, não transita o suficiente, o pensamento não transita pela razão e a gente termina agindo movido por questões puramente egoísticas, né, ou movidos pelo ódio, por uma raiva muito grande, que a gente costuma até usar essas expressões, né? Não, eu fiquei cego de ódio, né? Eu fiquei cego de raiva. Então, a gente sabe como isso é complicado na relação que a gente tem, e daquilo que eu tenho certeza que muitas pessoas já movidas pelo ódio terminaram tomando atitudes das quais se arrependeram amargamente pelo resto daquela existência. Mas aqui nós sempre lembramos, né, que não há uma porta fechada definitivamente, que qualquer erro que a gente cometa, ele é passível sim de reparação. O importante é que a gente possa tomar consciência do erro que a gente cometeu e agir no sentido de reparar aquele erro dentro das nossas possibilidades, né? E assumindo a responsabilidade, inclusive, perante a lei natural. Mas aí Allan Kardec também vai dizer na sequência, né? Não agirmos movidos por inveja, e a gente sabe como isso é difícil na atualidade, porque a sociedade nos força uma comparação com as pessoas. Então, você tem que ser melhor que o outro, você tem que ser mais competitivo que o outro, você tem que ser mais qualificado do que o outro, você tem que ter uma condição financeira, econômica melhor que a situação do outro, e há essa cobrança, principalmente por conta dessa, né, disseminação das redes sociais, aonde é quase que natural, né, esses comparativos. E, na verdade, o que a vida nos pede é que a gente não se compare, né? Não nos comparemos com ninguém. A referência, como nós dissemos, a melhor referência que nós temos para evoluir é o Cristo. É a referência máxima. Mas a referência mínima somos nós mesmos. Nós precisamos ser melhores do que somos. Não precisamos ser melhores do que ninguém. E a gente sabe que quando a gente está movido pela inveja, a gente entra numa situação que não tem fim. Porque sempre vai ter alguém que vai estar melhor do que nós estamos. Seja na perspectiva familiar, num relacionamento, num casamento, numa condição financeira, numa condição econômica, né, de patrimônio, enfim. Mas sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Só que aí a gente também lembra que sempre vai ter alguém que vai estar abaixo da gente. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, de não estar se comparando com quem está sempre acima da gente, porque se a gente olhar, a gente vai ver que tem muita gente que gostaria de estar na vida que a gente está hoje. E isso, por si só, já deveria ser suficiente para nos dar essa tranquilidade, né? Entender que nós estamos vivendo a vida, não que gostaríamos, não que merecemos, mas a vida que precisamos. Aí ele vai avançar, então, falando da questão do ciúme, e aí a gente vê como esse assunto continua na pauta da nossa atualidade, né, da questão da violência dentro de casa, das famílias, entre as pessoas, pessoas que vivem um relacionamento conjugal, mas que muitas vezes terminam indo a extremos por conta do ciúme, porque quer ter a posse da outra pessoa, né?
E como isso é comum quando a gente usa, não, mas dentro daquele relacionamento ali, né, a pessoa tal é dominada pela pessoa qual, né? E há até, assim, essa aceitação, entre aspas, social, de que isso aconteça dentro de um relacionamento quando não deveria acontecer. A gente deveria respeitar as pessoas pelas suas opções, né, pelas suas vontades. Claro que estabelecendo um contrato para conviver bem, mas sem que seja necessário que uma pessoa dite a regra de como vai ser dentro de um relacionamento. E ele fecha essa questão, né, falando sobre o orgulho. E a gente sabe que o orgulho e o egoísmo são as duas principais alavancas, né, que fazem com que a gente pare a jornada evolutiva, né, que a gente deixe de avançar, que a gente deixe de evoluir, são os dois principais problemas, as pedras de tropeço que a gente tem, como a gente vai ver a doutrina espírita afirmar, né, quais são os dois maiores entraves ao progresso, o orgulho e o egoísmo. Então, na sequência, ele vai dizer, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, então veja que tem a parte prática aí da jornada, né? A purificação íntima, né, da questão dos desejos, das vontades, dos pensamentos, dos sentimentos, pratique o bem, ou seja, parte prática, né? E não ligue as coisas deste mundo, importância que não merecem. Então, a gente vê aqui só tratando de um aspecto, né? O livre-arbítrio, quando a gente transita nessa questão aqui do hoje, né? Do hoje enquanto ponto fundamental para a sequência da jornada. Repito, tudo acontece no hoje. E aí a gente vai ver também a questão da atitude, quando ele vai falar em relação ao trabalho. Trabalho aqui enquanto toda ocupação útil. Observemos que a proposta feita para os filhos foi a mesma. Vais trabalhar hoje na minha vinha. Então, o trabalho aqui enquanto ocupação útil, o trabalho enquanto algo que é realizado em benefício da comunidade, em benefício da sociedade, mas também em benefício da pessoa, né, que está ali apta a esse trabalho. E aí acontece um fenômeno muito interessante, porque quando ele se vê diante da oportunidade do trabalho, e isso leva a gente também a uma reflexão, porque aonde eu me lembrei agora de uma frase do Espírito André Luiz, que ele diz assim: aonde você está, ali está a sua fotografia. E aí eu posso fazer uma reflexão em torno dessa abordagem, pensando assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a mesma pessoa em todos os ambientes onde eu me encontro, ou eu vivo papéis, né? Eu me coloco diante de cenários aonde eu estou. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa no trabalho, seja ele remunerado ou não, não importa. Eu sou uma outra pessoa na relação familiar, eu sou uma outra pessoa na sociedade, eu sou uma outra pessoa quando estou com meus amigos. Afinal, quem sou eu? Se eu não tiver cuidado e viver em cada ambiente onde eu me encontro personagens diferentes, o grande risco que eu corro é de me perder de mim mesmo. E aí eu não sei mais quem eu sou. E a gente vê que isso termina acontecendo justamente pelas dificuldades que nós temos de conviver nos ambientes diferentes onde a gente se encontra. E aí a gente lembra de Jesus quando ele vai dizer, né, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Que é para que a gente possa lembrar que nós precisamos ser as mesmas pessoas, o mesmo ser espiritual, em qualquer ambiente. Que as nossas escolhas transitem também nessa perspectiva, para que a gente não haja conforme as conveniências de cada relacionamento, para que a gente não haja conforme as conveniências que se apresentam com as circunstâncias que se nos aparecem, né? Ah, não, mas aqui eu vou agir movido por um interesse, ali eu vou agir movido por outro interesse. Então, eu preciso viver realidades diferentes, me apresentando como pessoas diferentes. E é preciso que a gente tenha muito cuidado nisso, porque senão a gente pode se perder nessa jornada, né? E entrar em caminhos que são extremamente complicados. Basta a gente observar, por exemplo, a nossa atitude no meio profissional. Às vezes, para a gente poder alcançar determinados objetivos, a gente se apresenta com comportamentos que são incompatíveis com o que seria esperado de um comportamento de um espírita cristão, assumindo posições que não nos ajudam a avançar. Muito pelo contrário, comprometem bastante
a nossa jornada pelas escolhas equivocadas que a gente pode fazer nas nossas relações com as outras pessoas, passando pelos critérios da ética, passando pelo critério da honestidade, da verdade, do respeito, da transparência, que a gente sabe que é preciso ter, independentemente de quais sejam os nossos interesses. Então, a gente vai perceber que o primeiro filho, na sequência, quando ele fala na questão do trabalho, né, da oportunidade do trabalho, ele diz que não vai. E ele, naquele momento, estava dando uma resposta que a gente poderia dizer que era sincera. Ele não queria trabalhar. Então, naquele primeiro momento, ele foi sincero. Só que entra um processo interessante em cena, que é o arrependimento. E aí a gente vai, novamente, né, pedir aqui a ajuda a Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 990, quando Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta: o arrependimento, ele se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Uma pergunta muito interessante. E os espíritos superiores vão responder, no caso. O arrependimento se dá no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Essa resposta, ela é muito oportuna para a gente. Por quê? Se eu sei que o arrependimento se dá no estado espiritual, então o mais comum é que esse arrependimento se dê depois que eu desencarnar. Mas também pode acontecer na jornada, né? Enquanto eu estou aqui. Mas tem um quando. Quando eu compreendo a diferença entre o bem e o mal. Isso aqui traz a gente a uma reflexão, tá? Estou aqui no mundo físico, vivendo e envolvido em uma série de fatores e tal, desencarnei. Cheguei no mundo espiritual e me arrependi. O que eu vou pedir? Para voltar. Essa é a consequência natural. Reconheci que eu estou errado, vou pedir para voltar para poder dar sequência, né, e restabelecer as relações com aqueles aos quais eu prejudiquei. Ok. Aí tem uma questão. Se eu estou aqui na Terra, encarnado, e eu entendo, né, que se eu compreender a diferença entre o bem e o mal, e eu me arrependo aqui, a grande questão é por que eu vou precisar desencarnar para poder me arrepender e passar a ter outras atitudes? É uma questão de inteligência. Se eu estou aqui, encarnado, e eu tenho a consciência desperta, e eu estou vendo que eu estou errado, eu preciso mudar o curso da minha jornada. E aí eu vou ter a oportunidade, né, de fazer esse processo e percurso enquanto eu estou aqui. Para que não seja preciso eu chegar no mundo espiritual, me despertar, me arrepender e pedir para voltar. Eu preciso aproveitar, porque enquanto eu estou aqui, é hora de fazer o que tem que ser feito, é hora de restabelecer aquilo que está comprometido. É hora de bater na porta daquela pessoa para pedir desculpa enquanto eu estou aqui com ela ao longo da jornada. É hora de fazer o que eu preciso fazer, para que esse arrependimento não fique só no arrependimento e não fique transitando apenas na perspectiva da culpa, que é o outro ponto que a gente vai falar. Na questão 992, Allan Kardec pergunta aos espíritos, logo na sequência da 990, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ou seja, se eu estou transitando aqui pela Terra e eu me arrependi, qual é a consequência? Os espíritos vão dizer, fazer que já na vida atual o espírito progrida, avance, se tiver tempo de reparar suas faltas. Então, observemos que o tempo aqui é uma condição importante. Quando a consciência o repreende, os espíritos continuam respondendo, e lhe mostra uma imperfeição, o homem sempre pode melhorar-se. Então, esses somos nós. Quando a gente está com a consciência desperta, a consciência sinalizou para a gente que a gente está errado, que a gente está, né, vivendo uma condição equivocada, e a gente entende aquilo, internaliza, tem tempo de reparar as faltas e age, a gente vai, então, dar um passo a mais na perspectiva do melhoramento. Isso é muito importante para que a gente também compreenda, né, dentro desses aspectos. Ratifico aqui o que eu estava dizendo para vocês, né? Questão 990 e 992, transitando aqui, falando sobre o arrependimento. Importante a gente observar que quando o filho disse que não ia, ele estava sendo sincero. Mas aí ele entrou no processo de análise da consciência,
né, reviu a relação com o pai, compreendeu que o pai estava ali na condição de alguém que precisava dele, então ele era, de fato, necessário para aquela tarefa, e aí ele entra no processo de arrependimento. Transita pelo sentimento de culpa, mas não permanece nele. E esse é um outro aspecto importante, a questão da culpa. A gente vai observar no livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 6, chamado Culpa e Consciência, ela vai dizer, em alguns trechos, né, que eu selecionei, o arrependimento tem como finalidade dar a perceber a dimensão do delito, de modo que o indivíduo se conscientize do que praticou, formulando propósitos de não reincidência, ou seja, me arrependi, cometi algo errado, me arrependi, e eu entendi que aquilo realmente não deveria ter acontecido. Eu preciso ir firmando comigo o compromisso de não voltar mais a cometer aquele ato, né? Esse é o norte, né? A jornada do trânsito do arrependimento. O cuidado que a gente tem com relação à culpa, e ela vai dizer a seguir, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa, quem permanece na culpa, ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se à bênção da libertação. Ou seja, quem alimenta a culpa não se permite a libertação. Quem permanece estacionado na culpa não se permite sair daquela situação para se libertar. E é exatamente isso que ela vai dizer a seguir. Quem cultiva a culpa não deseja a liberdade, não deseja libertar-se. Isso é muito forte, né? Quem cultiva a culpa não deseja libertar-se. Então, se eu errei, eu me arrependi, e eu estou nesse estágio de culpa, que eu posso entender que a opção mais inteligente é sair da culpa para a ação. E essa ação é uma ação que vai permitir justamente que haja essa reparação. Então, ela vai avançar dizendo, sai da forma do arrependimento e age de maneira correta. Reabilita-te do erro através de novas ações que representem o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que tu contraíste perante a divina consciência. E olha o que ela vai dizer aqui, ó. O importante não é a quem se fez o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Então, se eu magoei, se eu feri, se eu ataquei alguém, né? E se por acaso aquela pessoa não está mais aqui, ela já desencarnou, eu posso, inclusive, pelo processo mental, pela oração, né, começar um diálogo com essa criatura no sentido de lhe pedir perdão. Mas como eu não tenho mais como reparar diretamente com aquela pessoa, eu posso reparar dentro da minha relação com as demais pessoas, porque todos estamos vinculados nesse processo. Então, se eu errei com alguém e aquele alguém está aqui comigo na jornada, que eu procure essa pessoa para reparar o meu erro, né? Para tomar a atitude que é a atitude que eu entendo hoje ser adequada, pedir perdão, refazer o caminho, retomar a experiência, modificar aquele cenário que estava posto e agir. Mas, se aquela criatura eventualmente não estiver mais aqui, eu posso, para não ficar preso na armadilha da culpa, eu posso permanecer no contato mental com ela, pedindo perdão, dialogando com ela, pedindo a compreensão dela já no mundo espiritual, mas o principal é que eu possa mudar a minha forma de ser, mudar a minha forma de agir e não voltar mais a agir com outras pessoas da mesma forma como eu agi com aquela. E ainda, né, agir no sentido de evitar que aquele problema que eu causei aconteça com outras pessoas, trabalhando não apenas no problema, mas buscando principalmente as soluções. É assim que a gente vai ver, como, por exemplo, alguém que equivocadamente, né? Estou criando aqui um exemplo, tá? Uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, pegou a direção de um carro, né? E tirou a vida de alguém. Aquela situação tá posta, né? Não tem como mudar. Então, o que aquela pessoa poderia fazer? Reconhecer que errou e, a partir dali, ela tomar atitudes, né? Então, o primeiro compromisso, repito, estou falando aqui numa situação de hipótese, mas seriam medidas que ela poderia tomar. Responder o processo, né, legal, de acordo com a justiça dos homens, e dali, né, acatar as orientações, as determinações legais, inclusive, mas
se comprometer em jamais voltar a fazer aquilo, não pela lei, mas pela própria consciência de compreender do mal que ela causou, mas também poder até agir no sentido contrário, né? De repente passar a desenvolver uma campanha para que outras pessoas não façam mais aquilo, né? E outras tantas ações que ela poderia também adotar no sentido de reparar aquela situação. É assim que a gente vai perceber, então, né, que essa parábola, ela traz para a gente justamente esses ensinamentos, essas orientações, né, caminhando aqui para o final da nossa fala. Porque é uma parábola que, embora seja pequena em quantidade de palavras, mas ela é gigantesca na perspectiva da sua análise. Nós estamos aqui não, de forma nenhuma, tentando encerrar o assunto, muito pelo contrário, porque tem diversas outras análises que podem ser feitas aqui, na análise dessa parábola, na análise desse cenário, nós sabemos disso, né? A fonte em que bebemos de Jesus, ela é inesgotável. Então, nós poderíamos trabalhar essa parábola aqui em várias outras direções, e essa é uma das riquezas, né, da obra que Jesus deixa para a gente. Mas é a gente poder transitar aqui pela questão do que a gente abordou, né, fazendo um breve resumo, é a gente transitar compreendendo que as oportunidades são postas para todos, né, porque ele tinha 2 filhos e ele convidou os 2, então veja que ele não deixou ninguém de fora, né? Todos nós somos chamados a interagir dentro desse processo, todos nós somos chamados a viver a experiência, todos nós somos convidados a entrar nessa seara do trabalho do Pai. E aí vai depender exatamente de cada um de nós, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, enquanto escolhas que temos na jornada que a gente realiza. Então, por isso que é importante, né, que a gente possa compreender a importância do livre-arbítrio, por isso que é importante que a gente reflita nas oportunidades que a gente acolhe, né, quando a gente diz sim, quando a gente diz não, mas as consequências que essas situações, essas escolhas, elas vão trazer para a nossa vida, e quando a gente estiver equivocado, né, que a gente entender que tomou uma decisão errada, que a gente possa se arrepender, que a gente possa transitar também pela culpa, né, pelo erro que a gente cometeu, mas que lembremos que o mais importante, na verdade, é a decisão de agir na sequência, né, para que a gente não fique preso a determinadas situações de vida que não nos ajudam. Né? O arrependimento é importante, a culpa é importante, dada a nossa condição ainda de espíritos inferiores. Mas é determinante que a gente haja, que a gente não fique paralisado, imobilizado, esperando né, que a vida se encarregue de nos mostrar algo que somos nós mesmos que precisamos fazer. Né? Somos nós que precisamos decidir, somos nós que precisamos agir para que a gente, então, encontre as alternativas mais viáveis para a nossa evolução espiritual. Termino aqui a minha fala, né, agradecendo a vocês pela oportunidade, agradecendo por estarmos juntos nesse domingo alegre, né, espero que realmente seja um domingo alegre para todos nós, a partir dessas reflexões simples, mas feitas com muito carinho, para que a gente possa, então, finalizar esse momento. Agradeço a vocês, né, da TV aí, da Coordenadoria Espírita do Vale do Mamanguape, Arnaldo, Whindersson, Raimundo, desejando a todos uma semana abençoadíssima, né, com muita energia, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade e, sobretudo, com muito discernimento, para que a gente consiga, então, enxergar, né, na jornada as melhores escolhas que a gente precisa tomar para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa ter mais serenidade, ter mais tranquilidade, para que a vida da gente possa ser, de fato, uma vida que cada dia valha muito a pena. Então, que nunca nos falte entusiasmo, que nunca nos falte a vontade e que a gente continue firmes e fortes, procurando alcançar os caminhos que a gente precisa seguir. Grande abraço a todos e eu aqui me despeço, né, pedindo a Jesus que abençoe a vocês, que esse trabalho continue firme e forte e que vocês continuem aí levando essas luzes aos corações tão necessitados como os nossos corações. Grande abraço, meus amigos. Muita saúde, muita paz. Então, meus amigos, muito obrigado, Neto, pela sua presença, muito obrigado pela sua explanação. Vamos aos nossos comentários finais dessa noite. Whindersson Carvalho. Olá, Arnaldo, que beleza, né, rapaz? Esse domingo alegre, essa noite linda com o nosso irmão Neto, né? Está estreando, na verdade, no nosso programa, porque ele agora tornou-se presidente, né? E estamos todos felizes com a sua atuação, fazendo esse trabalho de relacionamento
com os centros espíritas, com as coordenadorias. Isso é muito bom. E hoje ele falou exatamente de um tema muito importante para nós, que foi a respeito daquela parábola dos dois filhos, né? Que a gente pode relembrar isso aqui ligeiramente, e falando realmente dos religiosos, né? Que aparentam ser, mas não é. Nós temos que ter esse cuidado, né? A gente sabe que até para você se converter é preciso um amadurecimento espiritual, como bem falou o doutor Alexandre, lá em Mamanguape, né, Raimundo? Da importância desse amadurecimento espiritual. Porque senão a gente não consegue ir a lugar nenhum. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus espera por nós, nos dá chance, né? Para a gente um dia conseguir realmente colocar em prática, né? Porque então a gente passa realmente a ser, na verdade, não é viver de aparência, né? E pronto, nos deixou realmente feliz, né, com a exposição dele, e com certeza, Arnaldo, em outra oportunidade nós vamos convidá-lo, né, porque esse tema do Evangelho é muito palpitante. Muito bom, Neto, que Deus te abençoe, e abençoe também todos que estão aí nos vendo, né, pela telinha. Muita paz. Com certeza, Whindersson. Muito obrigado. Raimundo, suas considerações finais, por favor. Realmente, a princípio eu pensei que ele fosse falar dos filhos pródigos, né, do filho pródigo, mas não. É dessa palavra que um dos filhos, que são dois filhos, né? Um aparentava estar completamente envolvido, né? E o outro não, né? Mas o que realmente foi e atendeu o chamado foi aquele que não aparentava, né? Por isso que está escrito que Deus vê a intenção que existe nos corações. Ele não olha para a aparência, mas olha para o que realmente você sente. Então procure sentir o que é bom e fazer o que é bom, né? Porque Deus vai da sua essência. Vai onde você não vai, onde você não vê. Mas ele vai lá fundo na alma da pessoa e sabe se você realmente está pronto ou não para o chamado. Muito bom, Neto. Muito bem. Muito bom, Raimundo. É aquele lado, não dá para esconder nada. De Deus a gente não consegue esconder nada. O nosso interior é que está exposto. Não é a nossa capa externa, e sim o nosso interior. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso Domingo Alegre. Vamos fazer a nossa música de finalização. E daqui a pouco nós voltamos para dar nosso tchauzinho. Até já. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais.
Muito bom. E assim chegamos ao fim do nosso Domingo Alegre. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Whindersson. Que Deus abençoe nossa semana. E uma boa semana para todos. Aquele coração. Boa semana para todos. Muita paz, muita luz. Deus nos abençoe a todos. Tá bom. Muito bom.